Vamos lá, Barcelona perde por 4-0 do Atlético de Madrid. Vamos falar sobre isso pós a vinheta. O Barça foi escalado com Juan Garcia, com Deco Garcia, Eric Garcia Baldé, Marc Casador, Frank de Jong, Fermin Lopes, Dani Olmo, Lamine Yamal e Ferran Torres. Uma escolha um pouco equivocada do Flick, né? Desde a sua montagem e a sua escalação. É difícil, tá? Tu analisar uma partida que foi 4-0 assim pro Atlético de Madrid no primeiro tempo. É importante dizer que o jogo foi 4-0 pro Atlético no primeiro tempo e com o Atlético de Madrid perdendo chances até de fazer algo mais expressivo e ainda mais assustador e até virar histórico. O Atlético de Madrid montou uma formação de 2 linhas de 4 e deixando o Julián Álvares quase que isoladaço lá na frente. Um Julián Álvares com Griezmann do lado, mas com uma ênfase para o Julián Álvares. 2 linhas de 4 para se defender muito bem, poder segurar o Barcelona quando o Barcelona atacar. O Barça tem dificuldades contra times muito bem fechados, e entender o quão imprudente defensivamente o Barça poderia estar nessa partida. Esteve. O Simeone não achou que o Barcelona ia ir prudentemente defensivamente. O Simeone imaginou que se ele atacasse esses espaços que o Barcelona dá, atacasse esses problemas defensivos que o Barcelona tem, ele teria êxito e poderia achar o seu gol. E o Simeone estava certo. Hoje o Simeone acertou nisso. O Barcelona foi imprudente defensivamente. Não deu muito bem para entender porque o Flick ele coloca o Lewandowski pelo Dani Olmo ainda no primeiro tempo. Me parece que estava um pouquinho perdido o Flick. Tá certo sim que o Barcelona não tem Pedri lesionado. O Barcelona não tem Rafinha, que também estava machucado e foi desfalque para essa partida. E o Barça ainda não teve o Rashford, que foi um desfalque de última hora para esse jogo. Só que quando tu não tem os teus jogadores, é necessário que tu faça uma estratégia diante dessa condição de não tê-los e não manter a estratégia como se tivesse. Barcelona não me parece que pensou nos pontos positivos e pontos fortes que o Atlético de Madrid poderia ter, como parar Julián Álvares, como parar Griezmann, como parar Llorente, né, como parar, né, o Lookman. O Barcelona não parece ter pensado nisso. E ter pensado que simplesmente chegaria ali, ia ser mais uma partida como das que foi. Se tomar um gol, vamos em busca dos 2, 3 gols para virar o jogo, como já deu certo algumas vezes, mas é um jogo de risco e que hoje não deu certo. O Barcelona, quando toma um gol muito cedo, mantém o seu estilo de jogo. Quando o Barça toma o segundo gol, em vez de se fechar, mudar uma estratégia, o Barça mantém o seu tipo de jogo. Só que esse tipo de jogo que o Barcelona faz, a gente fala há bastante tempo, precisa de um zagueirão, precisa de um zagueiro xerifão, precisa de laterais, precisa de coisas que a zaga do Barcelona não está fazendo. Não tem sido uma grande temporada do Koundé. O Baldé ataca muito bem, mas defendendo tem alguns problemas. A zaga do Barcelona, o Barça não tem tido uma zaga titular para a temporada. E esse é um tipo de jogo que tu tem que fazer tudo certinho, porque se tu não fizer ele todo certinho, com mania de impedimento, tu só fica um time avançado e exposto, que é o que os atacantes gostam de enfrentar. E hoje o Barcelona sofreu nesse ápice deste problema. Então o que me parece é que o Barcelona ele tem um excelente meio campo, ele tem um excelente ataque, é um super time, é um super elenco. Nacionalmente tem sido suficiente para ganhar tudo na temporada passada. Nesta temporada não sei se ganhará, mas tem possibilidades do Campeonato Espanhol. Mas quando enfrenta um time da sua prateleira para cima, um time do nível como foi PSG, como foi Chelsea, como foi Atlético de Madrid, salvo o Real Madrid, porque o Barcelona, quem dera entrasse nesses outros jogos com o mesmo gás e sangue nos olhos, como entra em todo o clássico. No Real Madrid sim, o Barça ganha, goleia e tal. Mas quando o Barça tem enfrentado times mais complicados, com atacantes de nível mundial, o Barcelona padece. A zaga do Barcelona vira uma correria para tentar parar os atacantes. Tem que contar com milagres do goleiro nessa temporada, Juan Garcia.
e tem tomado goleadas. Perdeu feio pro PSG, perdeu feio pro Chelsea e perdeu feio hoje de novo pro Atlético de Madrid. O Barcelona pegando ataques mais bem montados, técnicos que têm grandes peças e conseguem explorar os problemas do Barcelona, o Barcelona se entrega. O Barcelona dá aquilo que o adversário faz. A zaga é o grande ponto de preocupação na temporada do Barcelona. Fica muito difícil tu competir, principalmente a longo prazo, com essas situações. O Barcelona perde no primeiro tempo, 4-0. No segundo tempo até tem um gol anulado ali pro Barcelona, mas é um time que ficou perdido. O Barcelona não sabia onde estava no primeiro tempo. O Barcelona, o Flick chega a botar o Lewandowski ainda no primeiro tempo, mexe no time, não tem nada a perder, vamos lá. Mas o Barcelona ficou perdido nesse primeiro tempo. O Barcelona ficou atabalhoado, perdido, tinha tomado uma pancada e não conseguia se levantar. A reação não veio. E o que a gente espera é que essa partida tenha servido de aprendizado para evitar coisas piores e para mostrar que não é um time imbatível e que a zaga precisa ser arrumada se quiser manter esse estilo de jogo do Flick, que ele é de certa forma teimoso, não sei se é a melhor palavra, nesse estilo de jogo, que já deu muitas alegrias para o torcedor do Barcelona, sim, mas que hora e outra vem esses jogos assim, toma goleada pro PSG, toma goleada pro Chelsea, toma goleada hoje. O que esse jogo define para a temporada? Pode ter sido ligado num sinal de alerta que mostre o porquê o Barça tem tanta dificuldade assim em Champions, o porquê o Barça tem tanta dificuldade em outras competições. Para a La Liga, eu creio que é o suficiente. Mas se quiser Champions, se quiser alguma coisa a mais assim, vai ter que dar essa lutada a mais, vai ter que melhorar o seu sistema defensivo para a próxima temporada. Para esse jogo eu não posso dizer aqui que é impossível o Barça fazer 5 no Atlético. Não é. O que é impossível, nada é impossível. Mas o que é muito difícil é o Barça não tomar gols contra o Atlético de Madrid. E preparem-se para o caminhão, o ônibus. Se o Simeone pudesse botar mais que 11 jogadores, chamar a torcida e ele e toda a comissão técnica dentro da área, então vai ser muito difícil. Mas além dessa Copa do Rei quase perdida, não posso dizer que está totalmente perdida porque ainda tem o jogo da volta, é um alerta importantíssimo do que a gente já viu contra o Chelsea e já viu contra o PSG. Contra o Chelsea, depois o Barça tem 18 jogos, 17 vitórias. E os resultados tu não pode discutir. Mas quando enfrenta um time, de novo, com um padrão de ataque mundial, um padrão de ataque tão bom, tem goleada para o time adversário, o Barça é imprudente defensivamente, o Barcelona não consegue se preparar para poder combater o ataque adversário, e aí a coisa desanda, e o ataque do Barça se torna também ineficiente, como nesta temporada também é outro ponto do Barcelona, é o ataque que tem perdido tantos gols, às vezes até quando joga bem, como foi a situação contra a Real Sociedad na Liga, como poderia ter sido na última rodada, onde o Barça demorou para marcar gols, marcou só no segundo tempo, e fica esse, com certeza, sinal de alerta e de insuficiências que o Barcelona tem. É o que mostra essa partida, que pode ter encaminhado uma realidade na temporada do Barcelona, que vai ser preciso ir a refletir sobre isso para não vir coisas piores e continuar competindo.